Tô sem áudio, gente, por isso que eu tô vendo aqui, mas eu vou fazer sem, vamos ver se fica bom. Obrigada. Oi, Daisy, eu te dei oi, mas eu estava sem microfone. Então tô te dando de novo. Tudo bom? Tá bom agora o som? Tão me ouvindo? Sim? Tá me ouvindo, Samuel? Tu me escuta, Samuel? Tá. Samu, eu vou te chamar e a gente... Só Oi, tava virado. Oi. não tá ruim o som? Tá bom? Tá ok? Sim, eu tô ouvindo bem aqui, Tá. tá? Acho que eu nem vou tentar colocar então o microfone, vou deixar assim. Isso. Oi, Elaine! Tudo? Boa noite, sejam bem-vindos. Todos, muito bem-vindos. Vou dar uma ajustada. Digam que vocês estão nos escutando bem, se tá tudo bem. E aí, pronto, Samuel? Pronto? Então tá, vamos começar. Se o som sair, gente, se não tiver legal, vocês só nos avisem que a gente pausa, tá? Tudo certo, então. Certo? Quer te ajeitar? Tudo certo? Não, tudo certo. Podemos começar já. Primeiro, boa noite, Samu. Obrigada por ter aceito Boa mais uma vez noite. o meu convite, né? Para a gente falar aqui de ansiedade de novo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu já fiz essa pergunta lá nas caixinhas, mas eu queria que a gente começasse a live com essa pergunta. Tu tá levando a vida que tu quer? Tu já pensou que talvez a ansiedade pode estar diretamente ligada a isso? A vida que tu tá ou não levando da forma que tu quer? Para isso, então, eu trouxe Samuel aqui. Oi, Elaine, de novo. Convidei ele para a gente falar novamente sobre isso, já que as demandas de pedidos foram muito grandes. Então, Samuel, quero que tu te apresente aqui para o pessoal da rede, que não te conhece. Depois eu me apresento e a gente segue. Então tá. Meu nome é Samuel Cunha. Eu sou hipnoterapeuta. Trabalho atendendo presencialmente em igrejinha, mas trabalho também atendendo online para todo o Brasil e para onde for preciso, né? Uhum, E desde 2017 que eu trabalho tratando principalmente problemas que são ligados ao transtorno de ansiedade, né? uhum, Isso engloba várias coisas. E é isso. é isso. Então tá. Para quem não me conhece, eu sou a Mito Amazoni. Eu tenho esse espaço aqui no Insta que a gente chama carinhosamente de rede de apoio. E de fato é uma rede de apoio, afinal de contas, quando vocês me trazem demandas sobre assuntos que vocês gostariam de ver, eu vou atrás, por isso que eu fui atrás do Samuel. E sejam bem-vindos. Quem não é aqui da rede, sejam bem-vindos. Espero que vocês se sintam muito à vontade. Gente, qual é o tema que a gente vai tratar hoje? A gente tratou sobre ansiedade, né, Samuel? Dentro do E viés da pandemia, da última vez, da né? pandemia. Uhum. E aí vocês trouxeram muitas demandas, né? Após a live, a gente recebeu muito direct, o Samuel recebeu, eu recebi, e principalmente nos pedindo o que fazer, o que podia ser feito, se aquilo era normal. Então, a gente pensou em trazer hoje, né, em especial, como controlar essa ansiedade. Como é que será que a gente faz isso? Por que as estratégias não funcionaram? Algumas que o Samuel trouxe aqui, por que elas não funcionaram?
e se existe uma forma de sair dessa. Né? A gente quis trazer essa temática. Por isso que o nome da nossa live é Como Controlar a Ansiedade da Maneira Correta. Então, o tema da nossa live é esse. E para isso, o meu sábio favorito, ele montou um esquema para vocês compreenderem em que fase estão, por que vocês estão ansiosos e onde intervir. Se é no corpo, no pensamento ou no ambiente. E aí, Samuel, eu te passo essa bola para tu nos explicar esse esquema que tu nos fez para poder para a gente ficar um pouco mais claro, né? Por que a gente Uhum, passa por isso. Tá sim. contigo. Então tá. Eu começo primeiro explicando que quando eu falo em tratar a ansiedade da maneira correta, né, controlar a ansiedade da maneira correta, eu não estou querendo trazer aqui que somente as técnicas que eu ensinar são as corretas, ou as técnicas que a gente comentar hoje aqui na live são as corretas. Sim. Mas sim que quando a gente compreende esse mecanismo, quando a gente compreende como a ansiedade acontece, como ela é disparada, quando ela é disparada e como a gente está reagindo a isso, a gente passa a saber então quais os tipos de técnicas vão funcionar naquele momento. Então eu Uhum. vou começar explicando sobre o que é a ansiedade para a gente conseguir entender então quais as técnicas a gente vai precisar usar em qual momento. Eu comparo, estou começando a comparar a ansiedade com como se a gente tivesse uma central de segurança, tá? Uhum. Então, pensa que a gente tem um lugar que é a nossa central de segurança. E essa central está ali de plantão o tempo todo para ser acionada em qualquer situação de perigo. Essa central ela tem algumas maneiras de verificar se a gente está em perigo ou não. Então, uma maneira pode ser a pessoa que fica ali na câmera cuidando o que está acontecendo. Então, essa pessoa está olhando pelas telas ali, está vendo o que está acontecendo, e se ela vê alguma atitude suspeita, ela vai mandar para a central que tem aquela atitude. Então, ela vai mandar um sinal de alerta para a central. A E central é o aí, cérebro. a central é uma área específica do cérebro, não Tá. é o cérebro inteiro. É uma área específica que ela é responsável por ser ativada quando tem uma situação de perigo, Tá. tá? Então tem essa areazinha que é a nossa central. Aí, quando a pessoa que está cuidando das câmeras, que a gente pode dizer então que é o nosso pensamento, que é a gente está o tempo todo observando no dia a dia, então a gente pode ver algo e a gente pensar, isso me traz perigo, né? Isso é ruim para mim. Uhum. Então, com esse pensamento eu ativo essa central. Uhum. Mas tem uma outra maneira também da gente ativar isso, que é, eu comparo como se fosse aquele sensorzinho, sabe? De movimento que vai fazer o alarme disparar, ou então que vai Uhum. acender a luz. Uhum. Esse sensorzinho, ele não precisa de uma pessoa controlando. Ele não precisa que alguém veja o que está acontecendo ali para disparar o alarme, por exemplo. Uhum. Alguém passou na frente, algo passou na frente, deu algum movimento ali na frente, ele já vai diretamente mandar o sinal e vai disparar o alarme, né? Uhum. Então ele já vai diretamente acionar a central de segurança. Então a gente tem nos nossos sentidos como se fosse esse sensor. Uhum. E esse sensor nosso é o que faz muitas vezes a gente começar a ficar ansioso sem perceber por que ficou ansioso. É Sim. ele que vai fazer surgir aquela ansiedade do nada. Que parece que está tudo bem e do nada começa a ficar ansioso. Uhum. Então, e isso está ligado com a sensibilidade desse sensor, né? Então, quanto mais sensível ele tiver, mais fácil dele ser acionado. E aí, então, a gente entendendo esse mecanismo, a gente tem que começar a pensar qual é o tipo de ansiedade que eu estou sentindo, Sim. tá? Por exemplo, se
eu estou passando por momentos de ansiedade, onde ela está sendo mais vezes ativada por esse sensor de alarme ali, aonde eu, muitas vezes, e na maioria das vezes que eu tenho a ansiedade, eu nem pensei sobre ela, ela simplesmente surgiu, eu vou trabalhar de uma maneira. Agora, se essa ansiedade começa pelo pensamento, então eu vou trabalhar de outras maneiras, tá? Só que aí a gente tem que pensar em uma outra coisa também. Deixa eu só encostar a janela aqui que tá vindo a cortina. Tá. Tá. Pode que esse sensor ele tá mal posicionado. Então, ele estando mal posicionado, ele não funcionando bem, ele pode ser ativado por coisas que não precisa, tá? Só que às vezes a gente não vai conseguir fazer com que aquilo que está acionando ele pare de acionar. Deixa eu dar um exemplo assim. Eu ia te dizer, dá um exemplo pra gente. Uhum. Eu vou dar um exemplo no sensor e depois eu trago para a nossa vida. Tá. Digamos que eu vou instalar um alarme e eu coloco isso virado para a rua. Coloca esse sensor virado para a rua. A todo momento tem pessoas passando na rua. Verdade. Não Então vai adianta. acionar sempre. Isso, não adianta eu querer que as pessoas parem de passar ali. Eu não vou conseguir impedir elas de passar. Então, o que eu tenho que fazer? Direcionar o sensor para outro lugar. Então, digamos que na minha vida eu estou em um ambiente que sempre me traga ansiedade. Estressor. Um ambiente Um estressor. ambiente, exatamente. Está posicionado, né? Ali vai ficar acionando o tempo todo aquela ansiedade. Tá, tô entendendo. Exatamente. Então não vai adiantar tu tentar mudar o ambiente ao teu redor, porque todas as situações são estressoras. Então tu precisa ou calibrar esse sensor para ele não ser disparado no ambiente, ou então, em últimos casos, tu precisa realmente se retirar do ambiente. E muitas vezes é só se retirando do ambiente que a gente vai conseguir fazer não disparar mais. Tá, então a gente disse que podia anotar em três coisas: se é no corpo, se é no pensamento, se é no ambiente, que está Isso, causando a ansiedade, correto? isso, isso. Nesse caso, tu tá falando do ambiente. O ambiente é um lugar estressor. Exatamente. E aí, pelo que eu entendi, isto não vai Uhum. parar se, ao momento que tu identifica esse estresse, tu identifica isso, tu precisa sair. Não tem o que fazer. Tem que sair desse ambiente de trabalho. Aí depende. Porque depende do porquê tu não tá conseguindo lidar com aquele estresse, tá? Então, aí que entra a parte que eu falei de talvez calibrar a sensibilidade do sensor. Porque talvez tu não desenvolveu a habilidade necessária para lidar com aquela situação, né? Então, talvez o mudar o sensor não quer dizer que tu precise sair sempre. Mas talvez tu precisa começar a agir diferente, tu precisa começar a se impor, tu precisa começar a falar Criar coisas que limites. criar limites que tu não criava. Então nem sempre tu precisa realmente sair do ambiente, mas às vezes tu pode só calibrar a sensibilidade para que, digamos assim, ele pega até o outro lado da rua, mas eu vou calibrar para ele pegar mais perto de mim. Sim. Tu vai fazer uma espécie de proteção. É isso? Exatamente, exatamente. Então, essa seria, vamos dizer, a maneira que o ambiente nos afeta. Sim. Agora, falando sobre o pensamento. Tá. O pensamento, ele é aquele carinha que está lá atrás da televisão, olhando todo mundo que está passando, e quando ele vê que tem uma atitude suspeita, ele manda uma mensagem para a central que tem atitude suspeita, Tá. tá? Eu posso treinar essa pessoa para ela identificar só as atitudes que realmente são suspeitas, só as atitudes que realmente oferecem risco. Tá. Para ela não ficar o tempo todo, qualquer pessoa que passa ali na frente, ela ligando para lá, para a central de segurança
para dizer que tem perigo. Tá. E esse eu tenho um Né? exemplo perto, né? Eu entendo o que tu quer dizer com isso, de não estar na defensiva o tempo todo, de não estar num lugar que tu Exatamente, imagina que tu tá sempre num ambiente estressor. Seria isso? exatamente. Só que daí Porque quem faz isso é é a mente. aquilo, é aquilo que as pessoas falam, do pensamento nunca parar, de estar sempre criando situação, tá sempre imaginando que vai acontecer algo a qualquer momento. Uhum. Isso é o pensamento, é o carinha que está ali atrás da câmera que está mandando mensagem errada para a central de segurança, tá? Isso é a Então mente. isso é a mente. Tá. Então a gente tem as técnicas específicas para isso, que aí é onde entra a auto-hipnose, é onde entra mindfulness, é onde entra meditação guiada, tá? Uhum. Essas coisas vão trabalhar com o pensamento para a gente prevenir a ansiedade, Uhum. tá? A gente sempre vai prevenir através do pensamento, a gente vai prevenir ressignificando coisas que podem estar trazendo ansiedade, né? Um exemplo é aconteceu algo ruim no meu passado e eu fico sempre lembrando daquilo. Eu passo por um lugar e eu lembro daquilo que aconteceu comigo. Uhum. Então a gente tem que ressignificar aquela memória para ela não continuar retornando, não continuar trazendo ansiedade. Entendi. Tu vai olhar para isso, tem que olhar primeiro para ela, e aí, quando tu diz ressignificar, normalmente precisa de uma ajuda para isso. Normalmente tu vai fazer ou na terapia, ou tu acredita que as pessoas conseguem fazer sozinhas. Elas conseguem através de algumas técnicas só que precisa de uma orientação pelo menos para a pessoa saber como ela vai agir, né? Então, ela tem como ressignificar com submodalidades, por exemplo, é um nome estranho para dizer que é tu mudar a estrutura da cena, tu mudar as imagens, como elas se apresentam, em que sequência, em que quais as cores que possui, enfim, é Uhum. uma coisa mais detalhada Tá, que com a orientação certa a gente consegue fazer. tá. E tem outra maneira daí de trabalhar com o pensamento, que é a psicoeducação, que é tu educar o teu pensamento para situações que podem acontecer no futuro. Então, antes de tu passar por uma situação que vai te trazer ansiedade, tu já treina para aquela situação, para quando tu chegar, aquilo não te afetar tanto. Entendi. Então, são dois pontos que trabalham com pensamentos, mas são diferentes. Um é para Eu ti. pode finalizar. Tá? Um é para te ressignificar aquilo que está trazendo a ansiedade e o outro é para te preparar para uma situação onde a ansiedade pode vir. Uhum, E os dois são através do pensamento. uhum. Eu acho que eu faço muito isso, né? Acho que as técnicas que tu me ensinou é muito pro momento, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, a antecipação já tem, porque tu sempre faz a pergunta, mas o que de pior pode acontecer, né? Então eu sempre, Uhum. hoje que eu sei que eu não vou morrer, por exemplo, uma crise de ansiedade, tá, gente? Que eu sei que eu não vou morrer, naturalmente isso já me traz mais tranquilidade. Porque a primeira, então, como eu já contei aqui na outra live, a primeira vez que aconteceu, por ter casos na minha família de problemas cardíacos e tudo mais, a ansiedade ela foi no pico porque eu realmente achei que eu estava morrendo, né? Quem tem crise de ansiedade sabe que isso acontece. Mas tu quer falar da última, que é então no corpo, né? Ah, não. É. Deixa eu só. Eu acho que eu vou falar da última e depois eu vou falar sobre um pouco como a gente usa isso em terapia, tá? A Aline disse que ela adorou a ideia de treinar o pensamento. A gente vai falar mais disso, tá, Aline? Nós vamos deixar coisas aqui para vocês. Inclusive, no final, tem algo que vai ser bem bacana para a gente poder estar deixando para vocês. Uhum. Então agora vamos falar sobre o corpo. O corpo a gente pode dizer que é quando o alarme já foi disparado. Tá. Então, não importa se foi através do sensor ou se foi o pensamento, se foi o cara que estava cuidando das câmeras que avisou esse sistema de que tinha uma situação de perigo. Então, o alarme já disparou. Tá.
tem ou não a situação, mas o sistema de segurança foi requisitado. Tá. Seria Então, quando a gente não consegue controlar o corpo? No meu caso, que eu tenho tique, que eu sacudo a perna, ou não? Eu não consigo mais não. controlar. Eu não consigo disfarçar que isso está acontecendo. Uhum, Seria uhum. isso? Não. Isso seria em qualquer momento da ansiedade em que ela foi disparada, tá? A partir do momento que tu já Ah, tem taquicardia, a partir do momento que a tua respiração já mudou, a partir do momento que a tua visão já ficou mais entendi. apertada, o teu corpo ele já foi requisitado para uma situação de perigo, Entendi. tá? Tá, agora eu entendi. Então, esse sistema já veio. Aí, nesse caso, não adianta, por exemplo, tu passar a mensagem pro cara das câmeras para pedir para ele fazer alguma coisa. Ele é só o cara que cuida das câmeras, Sim, tá? Não sei se ficou claro, mas não adianta a gente tentar usar o pensamento para lidar com isso. sim. O que que a gente tem que fazer? A gente É, tem faz que essa agir. analogia. Quando fala o cara da câmera, o que que é? O pensamento. Tá. Não adianta a Uhum. gente tentar mudar, treinar o pensamento nesse momento. Não, Tá, não. Então não adianta disparou a ansiedade eu tentar pensar positivo ou eu tentar pensar em agir de uma maneira diferente. tá, Nesse momento eu preciso agir diferente, não pensar em agir, tá? tá. Por quê? A ansiedade está disparada. Ela, o nosso corpo liberou hormônios, liberou, mudou todo o funcionamento dele por causa da situação de perigo. Então é como se a central de segurança tivesse requisitado os carros de segurança, tivesse mandado seguranças para lá para ver o que está acontecendo, Entendi. né? Então a gente vai ter que fazer algo para agir no corpo. É aí que entra então as técnicas de Uhum. respiração, é aí que entra a caminhada, Para mim, é o aí que banho, entra. lembra que eu falei na outra semana? Banho com respiração, a água caindo em mim. Sei, para mim, Uhum. muito Aí positivo. entra o que as pessoas acharam estranho que eu postei, que é sobre o gelo também, tu usar Sim, o gelo para segurar e tudo. Então são tudo coisas que tu vai mexer no teu corpo. Por quê? Porque tu vai fazer ele trabalhar diferente. Então se tu tá com um batimento cardíaco acelerado, tu vai fazer um banho é o quê? É relaxante. Então tu vai fazer diminuir esse batimento cardíaco, né? O vapor do banho vai ajudar tu a respirar melhor, né? uhum. Tu vai sair a caminhar, quando sai a caminhar, o corpo começa a liberar outros tipos de hormônios. E não só isso, tu tá com a tua adrenalina mil quando tu tá na ansiedade. E a Sim. adrenalina, ela é para fazer tu se mexer realmente. Então tu começa a se mexer, tu começa a usar essa adrenalina, Obrigado, entende? Tom Costa, terapeuta, disse mente e corpo ligado. A live tá ótima. Obrigada. Tu- Depois finaliza, eu quero ler. Tem mais pessoas mandaram. Uhum. Então, entendendo isso, a gente começa a entender essa diferença. Quando que eu vou lidar com o pensamento, quando que eu vou lidar no corpo, Entendi. tá? Eu acho que é isso. Não sei se quer ler as perguntas. Sim, eu quero ler. Eu quero ler aqui. A Paola disse, eu também era um 5 AVC por dia. Porque eu disse que a sensação era que a gente estava morrendo, né? E, bom, E para tanto entender essa por dia, diferença, eu não consigo dessa nem diferença, imaginar. só para ver dessa diferença do corpo e do pensamento. Quem aqui sente ansiedade? Quem aqui já passou por isso? Na hora que está tendo essa crise, na hora que está realmente ansioso, consegue pensar em alguma coisa positiva? Eu não. Vocês, quem teve crise, vão respondendo pra gente. Se vocês conseguem Então, pensar em coisas positivas. E é por isso, Samuel, então, que uma das coisas que tu sempre fala é não adianta ficar dizendo, ai, pensa positivo, vai passar e tal. Acredito que tem que, de fato, olhar para isso, né? Tem que uhum, encarar aquilo ali, né? E achar a sua vibe para se acalmar, né? Nas crises, mas a gente está falando no geral da ansiedade, né? Então, eu não sei quem chegou atrasado, quem chegou depois. A gente falou das três fases, seriam as fases, Samuel. É isso?
seriam três etapas, três etapas mesmo, porque não Sim. são fases, não quer dizer que tu precisa passar por todas elas, né? Uhum. Pode ser que tu esteja numa ou em outra. Pode Uhum. ser Mas que sempre. para identificar a fase que tu tá, tem que entender se tá no corpo, no pensamento ou no ambiente? Seria isso? Isso, isso, Tá. Então, identificado o lugar que tá, tu consegue entender a fase que tu tá. isso. Tá. Então tá, gente, a gente passou então por ambiente, foi a primeira que a gente falou, depois o pensamento e agora o corpo, tá? Uhum, Podemos voltar um pouquinho. Eu acredito que a do ambiente bastante, não é usual, mas ela ocorre bastante, eu acredito, nas pessoas com, algumas pessoas desenvolvem, estão em lugares estressores e de bastante ansiedade por conta do ambiente, que não necessariamente é só o ambiente de trabalho, né, Samuel? Pode ser a família, uhum, pode ser, sei lá, existem muitos ambientes que podem ser estressores. Se sim. são ambientes que a pessoa precisa ficar, né? Tu falou lá no início, mas acho que podia de repente dar umas ideias mais práticas assim. O que, que pode ser feito para que a gente consiga transpor essa ansiedade num ambiente estressor? Uhum. Então, tu pensa que no ambiente estressor, tu tá com aquele sistema de segurança muito sensível. Tu precisa treinar ele. Só que aí talvez tu vai precisar fazer um treinamento completo, aonde tu vai lidar tanto com a sensibilidade do alarme, como com quem está controlando as câmeras. Ou seja, tu precisa fazer um treinamento onde tu vai trabalhar com o pensamento e o sentimento, que o sentimento se refere ao que está acontecendo no corpo, né? Então, tu vai Tá, ter que trabalhar com o pensamento e o corpo ao mesmo tempo. Isso geralmente a gente faz dentro do trabalho de terapia, e por isso que eu falei que depois eu ia voltar como a gente fazia, para falar como a gente fazia isso dentro da terapia. tá, Muitas vezes, numa sessão de hipnoterapia, a gente vai trabalhar tudo isso dentro da mesma sessão, porque a gente, usando técnicas de hipnose, a gente pode criar realidades aonde a gente consegue, dentro dessas realidades, se colocar numa situação que é estressora, mas pensando coisas positivas, tá? Então a gente vai fazer algo que vai passar pelo ambiente, então a gente vai levar a pessoa a passar pelo ambiente estressor, uhum, fazer ela controlar o corpo através da respiração, através de outras técnicas, e ao mesmo tempo trazer um novo significado para aquilo que está acontecendo. Então a gente faz esse treinamento completo uhum, ali para poder lidar, tá? Então, porque a pessoa que ela precisa estar no ambiente, ela precisa aprender talvez a tolerar algumas coisas que uhum. ela não tolera porque vai contra os valores dela. Ela precisa ter sempre em mente o porquê ela está fazendo aquilo, qual o sentido dela estar fazendo aquilo. Sim, Então, essas coisas são coisas que ela vai treinar fora do ambiente para poder levar para o ambiente. entendi. Porque Ah, enquanto ela. pode concluir. Não, só ia dizer que enquanto ela está no ambiente estressor, é muito difícil que ela consiga trazer isso. Mas, Sim, claro, com o tempo ela vai tendo o autocontrole para, mesmo disparando, ela dar um passo atrás e pensar: não, eu posso agir diferente. Mas quando ela pensa que ela precisa agir diferente, ela ainda vai ter que trazer para o corpo para poder lidar com as sensações físicas. sim. Das perguntas que a gente fez antes, a G respondeu aqui duas coisas. Deixa eu ver se eu consigo. Ih, Samuel, vê se tu consegue. Ai, travou pra mim. Deu, consegui voltar. Entendeu? Tá. Ah, na crise de ansiedade, já consigo trabalhar meu pensamento e emoção e sentimento. Tá, G? Hoje ou tu sempre conseguiu? Isso é uma coisa que eu queria saber. Porque é importante que tu divida aqui com a gente como tu que tu conseguiu.
né? Isso é um sinal de que dá Isso, certo. Se tu consegue já trabalhar o teu pensamento, tua emoção e o teu sentimento na crise, então significa que tem mesmo como fazer isso. Divide com a gente se é hoje ou se sempre foi assim. E aí ela ainda disse assim: numa crise de pânico, ainda há dificuldade de mudar o treinamento cognitivo e inconsciente. Então são duas coisas. Na crise de sim. pânico, ela não consegue mudar, tem dificuldade de mudar o treinamento cognitivo e inconsciente. Não sei se tu quer falar de algum desses. Ah, é que é aquilo que eu falei, né? É muito difícil mesmo quando a gente está na crise de pânico a gente trabalhar com qualquer cognição, né? Uhum, É incompatível a gente trabalhar com cognição. A gente precisa trabalhar com o corpo, trabalhar com a fisiologia mesmo. Então, todos os pensamentos que vão vir naquele momento vão ser negativos. Por mais que a gente tenha um, a gente chama de metapensamento, que é um pensamento por trás de um pensamento. Então, a gente tem esse lado julgando que eu não devia estar tendo esse tipo de pensamento agora, mas ele continua sendo produzido, porque o pensamento ele é produzido a partir de, de, de conexões que uhum. estão sempre buscando um sentido para aquilo que está acontecendo no momento. Então, se o meu corpo está mandando um sinal estressor, o meu pensamento vai tentar entender o que de estressor está acontecendo no momento. Então, ele vai produzir sempre pensamento negativo. Então, por isso é importante fazer o treinamento fora da situação. E, inclusive, fazer um treinamento que melhore a sensibilidade desse sistema de segurança, né? Sim. Então, não é normal a pessoa ficar tendo crise o tempo todo, Pois é, a tá? Paola disse 5 crises por dia, quer dizer, não é normal. Tu tá me Não, não é dizendo, normal. tu tá me dizendo que existe uma forma de treinar, de que isso não seja mais dessa forma, é isso? Exatamente. Uhum. A Sim. hipnoterapia seria A, uma alternativa. sim. A hipnoterapia, ela ajuda a fazer isso de uma forma mais rápida, tá? Não é que isso vai acontecer só na hipnoterapia. Sim. A gente tem excelentes técnicas que são realmente comprovadas da TCC e da psicologia comportamental, mas na hipnoterapia a gente consegue um engajamento maior e fazer com que isso aconteça em pouquíssimas sessões, realmente de uma forma mais rápida. Sim. Ao menos no meu caso, ajudou, né? E, e depois todas as técnicas que eu fui utilizando contigo têm me ajudado bastante, assim. E é bem Uhum. isso, assim, é um lugar que eu não sei, algo que eu não sei lidar. Eu me lembro, acho que a última crise assim, que foi forte que eu tive, né? Aconteceu uma coisa que eu não sabia lidar, aquilo me estressou, né? Me deixou sem ação. E aí eu tive a crise. Aí quando tu falou outra coisa também que eu queria complementar aqui, tu dissesse que, deixa eu só lembrar, que a pessoa, não lembro. Eu lembrei e não quis te interromper. Eu pensei, assim como da forma que eu tenho. Mas agora não lembro. Daqui a pouco vem. Uhum. E é interessante que quando tu tá tendo essa crise, como tu disse, aconteceu algo que tu não sabia lidar, né? Isso. Então a gente pode se atentar para a linguagem até do que ela está trazendo, do que está acontecendo aí. Então tu teve a crise porque era algo que tu não sabia lidar. Uhum. Então na terapia a gente pode criar essa mesma situação, mas agora trazendo uma informação nova, que é uma maneira de como tu vai poder lidar com a situação. E Sim. aí tu gera um novo aprendizado no teu cérebro para na próxima situação tu nem sentir a crise. É isso que a gente faz com a terapia, né? Uhum. E então na hipnose a gente pode descobrir quais os acontecimentos que trouxeram a ansiedade e a gente pode passar por cada um deles trazendo esse novo aprendizado de como lidar, porque o nosso cérebro ele vai sempre aprender por conexões. Uhum. É, é, é a mesma maneira como ele faz a crise acontecer, é como ele pode aprender para a crise não acontecer mais. Por exemplo, tu é uma pessoa que tem fobia de borboleta, Tá, tá? O teu cérebro aprendeu que borboleta te oferece risco. tá.
com o tempo, ele vai generalizar para asas, ele vai generalizar para qualquer inseto que voa, ele vai transformar isso num problema muito maior. Uhum. Então, quando a gente vai lidar com essa fobia, a gente vai, aos poucos, mostrar para o cérebro que aquilo não é algo que oferece risco para a pessoa. Então, a gente vai treinando para o cérebro não ficar sensível para aquilo, a gente vai Uhum. conseguindo aproximar a pessoa daquilo. E da mesma maneira que ele generalizou para insetos voando, generalizou para asas, ele vai agora generalizar também esse aprendizado de que ele não precisa disparar quando estiver em contato com isso. Uhum. E é interessante porque quando eu atendo casos de fobia, as pessoas elas chegam tão sensíveis que, por exemplo, se é sobre insetos, às vezes a gente não percebe que tem um inseto no ambiente. E a pessoa entrou, a primeira coisa que ela percebeu foi aquilo, que o radar dela está ativo, está procurando, né? E depois da consulta, geralmente a pessoa leva muito tempo para poder me trazer o feedback de como foi ter encontrado aquele inseto. Por quê? Porque ela para de procurar, o cérebro para de ficar buscando aquilo no ambiente porque não oferece mais risco para ela. Sim, sim. E aí, quando ela encontra a reação, geralmente é diferente. Nossa, impressionante. E só falando da fobia, né? A gente olha para aquilo e acha tão absurdo, né? Ai, como é que a pessoa tá fazendo isso por causa de um insetinho? Mas é porque o cérebro dela, então, acreditou que aquilo oferecia risco. É isso, né? Exatamente, exatamente. Não é questão de pensamento, entendeu? É isso que as pessoas não entendem quando alguém diz que, Bem, tenho medo de borboleta. As pessoas ficam, mas tu não precisa ter medo. O que bobagem. que uma borboleta faz? A borboleta não vai te matar. Só que não é pensamento. É o sensor do alarme que está sensível, que está disparando, que está mandando a informação direto para o cérebro. Nem passa pelo pensamento. Inclusive, no pensamento, a pessoa está tentando se convencer de que aquilo não oferece risco, Ai, que mas louco. não Por isso, consegue. por isso que é um desafio. Porque se tu não sabe, como a Gia disse aqui, eu quero ler as contribuições dela maravilhosas. Esse é o autoconhecimento, né? Tu precisa conhecer o que tu tem. Tu precisa entender o que tu tem para eliminar aquilo, senão tu vai ficar nesse ciclo o tempo todo. Olha só, a Jerusa disse assim: eu tenho crise de ansiedade desde 2007. Com a terapia, o autoconhecimento, busca de informações científicas, treinamentos individuais e vendo o que me faz bem durante a crise para aceitar a mim mesma. É um pouco isso, né, também de se Uhum. aceitar. Aí ela disse ainda, complementou aqui, ai, olha, vou te dizer, eu tenho um lance com ler os comentários. Às vezes as pessoas me xingam, ai, não tinha comentário. Gente, às vezes não rola, é um negócio bem engraçado para nós, não tá aparecendo que tem mensagens. Ah, De repente, quem quiser ir deixando, se quiser no pontinho de contribuir, interrogação. colocar no pontinho de interrogação. Isso, isso. E também deem coraçõezinhos, né, gente, pra gente ser relevante e mandar pros amigos. Olha só. Ah, é um passo de cada vez, um pensamento de cada vez, uma autodescoberta e aceitação. Graças, minhas crises diminuíram. Mas, né, Gê, tu é uma pessoa assim que a gente já comentou aqui que eu quero que a Jerusa venha falar disso, né? Porque é uma coisa que ela passa e que ela tem muito conhecimento. Quem sabe tu topa, vem com a gente, né, Samu? E é isso, quando Uhum. outras pessoas falam que elas passavam, e a Jerusa é minha amiga íntima, eu já vi ela passando por uma crise, e eu até então não tinha passado por isso. E realmente quem tá ali e não conhece é um pouco assustador. A gente quer ajudar e não sabe como. E é imediato. Quando tu não conhece, dizer calma, pense outra coisa, sabe? Qualquer, é imediato, entendeu? Não é proposital que a gente faz errado, né? E eu me lembro que já na época que eu vi, então, a primeira crise da Jerusa, ela teve, logo ela disse, eu não posso tomar isso, ou isto eu posso. Ela tinha muita consciência, mesmo estando na crise, assim, sabe? E eu me senti completamente, não sabia o que fazer.
Então a gente às vezes pensa assim, ai, eu não tenho crise de ansiedade, eu não tenho ansiedade, mas muitas vezes alguém querido teu tem. E gente, para quem já teve crise de ansiedade, tá? Ter alguém do lado que, mesmo que instintivamente faça o correto, ajuda muito, porque eu tenho uma conduta que me disseram que não é tão comum, eu sinto vergonha quando eu tô na crise de ansiedade. Então eu tento, porque eu tô saindo do controle. Então eu tento me controlar para não ter a crise, e aí o meu corpo inteiro responde aquilo e eu não consigo, sabe, me segurar. E eu fico dizendo que ódio, que raiva, não acredito que isso está acontecendo de novo, acontecendo na frente de alguém que me deixa com vergonha, ou entende? Então, autoconhecimento, como a Jerusa falou, e como o Samuel está falando tanto, para daí tu poder te treinar, é essencial. Eu sei que tem medicamentos, né, que auxiliam, mas tu acredita, Samuel, que só o medicamento é possível realmente para solucionar crises de ansiedade? Então, até é interessante porque eu abri uma caixinha semana passada e surgiu uma pergunta que era se tomando medicamento eu poderia ainda ter crise, né? Então, o medicamento, ele vai trabalhar em uma coisa que é a parte de equilibrar alguns hormônios ali no teu cérebro que, estando desequilibrados, eles vão fazer tu ter mais crise. Mas se essa área do cérebro, que é a nossa central de segurança, estiver muito sensível, mesmo tomando medicamento, pode sim que encontrando os gatilhos, vamos dizer os gatilhos certos, né? Mas os gatilhos que disparam a crise, Uhum. ele pode ainda ter essa crise. Sim. E com o tempo, né, vamos dizer assim, a longo prazo, o medicamento ele não resolve as crises de ansiedade. Uhum. Porque a única coisa que ele está fazendo é como se ele tivesse, não é desligando, mas deixando esse sistema de segurança um pouco mais rebaixado, Uhum. né? Então a gente precisa fazer aquele treinamento que eu falei, que é Sim. treinar toda a equipe de segurança de novo. Então o Uhum. correto é o medicamento com a terapia. Então a gente dá uma desligada no sistema de segurança, mas treina a equipe para poder saber como lidar no futuro. Então, com a terapia, a gente vai desenvolver os comportamentos que a gente precisa para lidar nos momentos onde a ansiedade surge. Porque senão, tá? O medicamento ele se torna como eu deixar de ir num evento porque eu sei que lá eu vou sentir ansiedade. Eu deixar de me apresentar em público porque eu estando na frente das pessoas eu vou sentir ansiedade. O medicamento ele pode se tornar como tu sempre beber antes de fazer alguma coisa, porque tu Sim. bebendo tu vai conseguir falar melhor, tu vai estar mais desinibido. O Sim. medicamento ele pode ser como a droga que tu usa no final de semana para esquecer dos problemas, É, tá? a G Então, de bingo, Samuel. Só medicação é amuleto. exatamente, a medicação e terapia é o que Eu funciona e dá fiquei, eu certo. fiquei pensando agora, 2007, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. 15 anos, né, Gê? 15 anos. Quer dizer, são 15 anos que ela pode dizer isso. Bingo, amuleto, é amuleto. Porque o processo que a Jerusa, então, que é a pessoa que está aqui com a gente conversando, que a gente está dizendo que tem ansiedade, tem crise, precisou passar, me parece que não tem uma outra opção para tu ter uma qualidade de vida legal tendo crises, né? Tem um monte de contribuição que, Samuel, não sei se era isso que tu estava olhando. Sim, eu estava olhando aqui. É. Não sei se tu quer ler. Vou ler, vou ler. A G disse assim, ó, agora uma forma da qual achei de ajudar é através de projetos que vem aí. Nele eu vou trabalhar a escuta sensível de um ansioso, pois às vezes tudo que um ansioso precisa ser acolhido sem julgamento. Gente, isso eu escutei no direct. G, direto. Ai, as pessoas acham que eu posso mudar sozinha, as pessoas acham que eu tô me fazendo, as pessoas acham que. E aí o pior é algumas pessoas, que nem era o meu caso, era a primeira vez que estava acontecendo, realmente achar, tô enlouquecendo, tô louco, né? Eu vou mudar. Pô, eu consigo. E não é assim.
A Simone disse o É, seguinte. achar que estou me fazendo. Acontece muito isso da família achar que a pessoa está fingindo que tem ansiedade para deixar de fazer alguma coisa, Que loucura, né? que loucura, que loucura. E aí é isso, é julgamento. Como a Jerusa disse, Uhum. julgamento. A Simone disse assim, ó, depois de uma crise, fico sempre muito triste e com a sensação de fracasso. Simone, era isso que eu sentia, tá? Era isso que eu sentia. Mas, enfim, o Samuel me ajudou muito, tá? E hoje eu raramente, né, não tenho crise. Era isso que eu queria te dizer, Samuel. Tá. De voltar logo. Tô indo, e daí eu pensei, bah, então é coisa da minha cabeça. Olha, eu nem tinha comentado isso contigo. Será que eu tô tendo mesmo uma crise? É coisa da minha cabeça. Porque eu consegui não ser tão intensa e voltar logo. Teve uma hora que tu falou isso. Que dá pra gente controlar. Então, bom saber. Quando tu controla no corpo, quando tu faz a respiração, o banho, tudo isso, tu pode parar ela no início, antes dela acontecer. Só que isso só o autoconhecimento vai trazer mesmo, porque é quando tu percebe que ela está começando. Se tu Uhum, não se conhece, tu não consegue perceber esses sinais, às vezes tu não vai conseguir fazer isso. uhum. E aí tu vai passar pela crise. E sobre o que a Simone falou, é interessante pensar que quando tu tem a crise, tu vai lá para cima, né? É um nível muito alto de hormônios sendo liberados. Tu tá sendo levado para uma situação extrema. Então é normal que quando tu volte, quando tu rebaixe para o nível normal de humor, tu se sinta assim. Porque tu passou Ah, por uma entendi. situação muito A extrema. adrenalina tá muito lá em cima. E aí, quando tu baixa, tu fica com Exatamente, aquela sensação. Nossa, verdade. exatamente. E é mesmo, né, gente? A gente fica. A Rose disse assim, ó, tive crises com diferentes sintomas. Coração disparado, vômito, desmaio. Amenizei com exercícios físicos. Quando eu percebo o que está acontecendo, e tenho como, eu saio para correr ou caminhar. E não sei se no caso dela ela mantém isso regularmente, mas provavelmente se ela mantém isso, deve ter diminuído a frequência das crises também, né? Uhum, O exercício ele ajuda a diminuir a frequência. uhum. A gente sempre é biopsicossocial, né? Então a gente, além do pensamento, a gente tem a parte biológica. Então, sempre aquilo que a gente está comendo e aquilo que a gente está fazendo com o corpo, por exemplo, exercícios físicos, vai afetar naquele nosso sistema de alerta, Sim, naquele sensor que eu falei. Então, o que a gente come e o que a gente faz com o corpo vai deixar aquele sistema mais ou menos sensível também. E o nosso sono também vai interferir nesse sistema. sim, com certeza. Ah, a gente teve uma contribuição maravilhosa aqui do Tom, terapeuta. Ele falou para a Rose, vou me intrometer na live. Uhum. Deve, a gente aqui é uma rede de Com apoio, a gente certeza. quer contribuição, tá, Tom? Eu Seja muito conheço o Tom. bem-vindo. Tom é meu colega da hipnose. Ai, Tom, seja muito bem-vindo. Coisa boa te ter aqui. Vou me intrometer na live. Sim, Rose, os exercícios são ótimos, pois liberam endorfina no corpo, né? Isso alivia o estresse e a ansiedade, mas se atém a exercícios leves. Não sei por, assim, não sei, saberia explicar o porquê. Sim, porque exercícios como musculação muitas vezes liberam cortisol. Isso pode fazer, então, a gente aumentar a ansiedade. Por isso, na outra live eu já tinha falado, fazer exercícios aeróbicos. Eles são os melhores para controlar a ansiedade. Entendi. Tá? Tu ia dizer uma coisa, eu te interrompi, mas acho que tu chegou a dizer, né? Deixa eu dar uma olhadinha na nossa hora aqui. Gente, meu Deus, eu teria mais 1 milhão de perguntas, mas eu quero deixar antes que vocês não saiam, porque eu quero deixar uma coisa aqui para vocês. Sério, gente, a última live realmente fez com que a gente recebesse muitos directs, muita informação e me atentou a vontade, assim, de passar para vocês aqui na rede o quanto eu me beneficiei, o quanto me ajudou a hipnoterapia, o quanto me ajudou a terapia, enfim, cada um pode, né, ter o seu lugar onde vai ter esse autoconhecimento e vai melhorar. Mas o acesso que eu tenho é o Samuel.
né? E as pessoas me perguntavam, e o Samuel, não tenho dinheiro para fazer terapia e tal. Eu disse, Samuel, eu preciso que tu faça uma coisa pela rede. Eu preciso que tu consiga desenvolver alguma coisa, tem algo que tu pode fazer para que a gente possa oferecer para a rede, para que eles se beneficiem, né? Então ele pensou numa mentoria e, gente, sério mesmo, assim, preço de uma praticamente de uma consulta, né, uma terapia para 4 encontros. Então, eu estou super feliz de poder trazer isso para vocês, de poder dizer, ó, aproveitem, porque realmente, para mim, fez muita diferença. Então, assim, a gente vai deixar. Quem não segue, vai lá no nome da live para começar a seguir o Samuel, né? Para falar com ele no direct. Ou pode me procurar no direct também, que eu direciono vocês, eu ajudo vocês. Mas eu queria que vocês entrem em contato, saibam como funciona. Essa mentoria se faz na casa de vocês. Nessa uma. Isso, vai ser toda online. Não Vai importa ser, vai ser individual também, então a gente vai poder trazer isso. questões mais pessoais, questões mais direcionadas para aquilo que a pessoa está passando, né? Uhum. Então a gente vai conseguir trabalhar diretamente em cima daquilo que a pessoa está passando. Então acho que é importante dizer isso. Ó, a G disse que o sonho dela é terapia com Samuel. Mas olha, falando nisso, me parece então que logo, logo teremos grupos também com a Jerusa. Quer dizer, quem não segue, começa a seguir também. Eu vejo que vem vindo um movimento, né, Samuel? As pessoas, elas estão passando por isso, então elas necessitam de alguma forma resolver isso, né? De alguma forma elas precisam achar soluções, movimentos onde elas possam eliminar essa dor, esse sofrimento que a ansiedade causa, né? E hoje a gente não conseguiu ver os lugares onde isso é causado, as fases que tu tá, o que que tu pode fazer. E com essa mentoria, eu acredito que tu é um treinamento, né, Samuel, para que tu Isso, realmente consiga te entender melhor e sair desse lugar, né? Então, assim, ó, obrigada, Samu, por fazer isso pela rede. Eu sei que realmente tu fez um valor, um preço muito especial e ainda dá para parcelar, enfim, né? Vocês entrem em contato com o Samuel. Esses 4 encontros dentro da mentoria, eles sendo individuais. Olha, gente, sério mesmo, vai ser quem puder, entre em contato. Quem não puder agora, né, Samuel, vai ter a mentoria, mas depois é uhum. uma coisa que tu tá pensando em continuar, então Quem quiser entra. entrar em contato para tirar alguma dúvida também sobre o que está Isso. passando, pode entrar também, não tem problema, tá? Hum, Pode me chamar ali no Instagram. ótimo. Gente, a gente bateu a nossa 1 hora. Eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta, se vocês têm mais alguma colocação, que aproveitar o Samuel que está aqui. Samuel, tem alguma coisa assim, alguma finalização, algo que tu queria deixar Uhum. para esse tema? É, eu acho que tem uma técnica que eu quero deixar aqui, que eu Oba, sempre falo sobre ela, que é uma técnica excelente para controlar a ansiedade no corpo, tá? Então, porque no pensamento, eu acredito que a gente precisa entender um pouco mais para conseguir trabalhar com o pensamento. Mas no corpo, que é aquele momento quando a gente está passando pela ansiedade, então a gente uhum, pode usar essa técnica que ela é chamada de 478. É uma tá. coisa bem básica, que é uma respiração, Dá para onde gente tu fazer vai, aqui agora? dá para fazer agora, Tá. tá? E tu pode usar essa mesma técnica para dormir se tu tiver insônia, tá? Se tu quer Opa, dormir mais rápido também, ela show. ajuda porque ela vai relaxar o corpo. Então Tá. tu vai inspirar contando até 4, vai segurar o ar contando até 7 e vai soltar o ar contando até 8, só que assoprando. Então tu vai fazer assim. Já fiquei até meio lesa, assim, já E, deu barulho. e aí tu faz isso, tu vai fazer isso numa sequência de várias vezes até tu começar a se acalmar, tá? Tá. Então, é importante sempre, sempre, quando começar a se sentir ansioso,
ignora o pensamento. Eu sempre digo para olhar para fora, olhar para o ambiente, observar o que está no ambiente. Tu pode começar a descrever algum objeto que está ali, enquanto tu faz essa respiração. E aí tu vai conseguir se acalmar mais rápido, tá? Para mim ajuda, gente, muito. Deixa eu dar os últimos recados aqui. O Tom disse, Samuel, espera, eu indico, ótimo profissional. A Aline agradeceu, o Oba deve ser pela técnica. Ah, e a minha amiga Jerusa, no Insta, ontem mesmo, deixe um post e logo vai rolar uma live que fala da minha primeira crise. G, Então, manda para mim que eu vou direcionar para as meninas aqui da rede, para quem acompanha, para a gente ir assistir essa tua primeira live. Que notícia maravilhosa, amiga. Então tá, Samuel. Muito obrigada. Gente, obrigada a todos que ficaram aqui. Se essa live foi contribuição para vocês, encaminha para os amigos, né? Encaminhem o Samuel. Falem sobre essa oportunidade, então, de fazer uma mentoria para tu te treinar, para que isso não aconteça mais. Se eu puder deixar aqui o meu relato, eu realmente, para mim, mudou muito e eu sofri muito com crise de ansiedade. Foi bastante desafiador para mim. E há muito tempo que eu não tenho uma crise. E eu te agradeço, Samuel, porque realmente tu me auxiliou demais nisso. Obrigada a todos vocês, que vocês tenham uma noite incrível. E obrigado novamente pelo brigadão, Samuel, mais convite. uma vez, tá bom? Tchau, gente! Tchau.